porque a nossa convidada hoje, ela literalmente decidiu atravessar o mar para viver aquilo que ela acredita. Ela é uma velejadora muito experiente, mas mais do que isso, ela é a velejadora mais jovem a concluir sozinha a maior regata do Brasil, que é o trajeto entre Recife e Fernando de Noronha. Ela também, na época, foi uma pessoa mais jovem a ter um cargo ali na Marinha Brasileira. Depois ela vai explicar isso melhor pra gente, o que isso significa, né, ser capitã amadora. E para acrescentar, ela também é arquiteta no meio disso tudo e tem um projeto lindo chamado Ela na Vela. Até ganhei meus mimos aqui, depois eu mostro para vocês, vou postar lá no Instagram. Vou deixar aqui em cima da mesa para fazer um merchan para ela. Mas esse projeto tem um objetivo de ampliar o acesso ao universo náutico e incentivar mais mulheres a ocuparem espaços que historicamente não foram pensados para elas. Enfim, ela vai contar mais sobre isso tudo aqui pra gente. A gente também vai conversar sobre o que sustenta essas decisões, sobre os bastidores das travessias, os imprevistos nos caminhos, o que acontece quando se decide, né, fazer tudo isso, mas mais do que isso, o que acontece quando nós decidimos atravessar os próprios limites. Então, com vocês, sem mais delongas, bem-vinda, Marina Bidoia, obrigada por aceitar esse convite, obrigada por aceitar passar esse perrengue de hoje, que eu sei que não foi fácil. Imagina, eu falo que a cidade é mais desafiadora que o mar às vezes, né? Mas muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com todo esse propósito lindo do ElevaCast, aprender, somar, trocar muito. Não, sem dúvida, eu acho que o mar não tem trânsito, né? Então já são outros desafios. Existem controvérsias, né? Mas é um trânsito completamente diferente do que a gente encarou hoje. Sem dúvida. E assim, eu tô bastante animada para aprender um pouco sobre isso, porque é uma realidade tão distante da minha, e é uma realidade tão distante de quem tá em casa também, que assim, é algo que eu tô bastante curiosa para aprender, bastante interessada, igual a gente tava conversando um pouco no backstage, né? Você perguntou, poxa, o que eu posso... que você acha interessante levar no quadro Me Eleva Aí? O que a gente pode conversar? Eu falei, olha, qualquer coisa, o episódio inteiro pra mim já vai ser interessante, porque é tão diferente, é uma realidade tão distante, e era isso que eu queria trazer pro público também, né? Porque, enfim, sem mais delongas aqui, eu queria só, antes da gente começar tudo isso, agradecer aos nossos patrocinadores. Excelente. Então, eu queria fazer aqui um agradecimento especial para quem faz isso tudo acontecer. Então, um agradecimento especial a HD Marketing Digital, que é um dos nossos patrocinadores, voltados ali para a área de marketing. Eles são especializados em fazer marcas serem lembradas no digital. Então, quem quer uma ajuda para fazer suas marcas serem lembradas, impulsionar toda ali a frente do seu marketing, eu vou deixar o contato deles aqui na legenda desse vídeo. E também um agradecimento especial ao VND Studio, que é a casa do ElevaCast. Então, se você está procurando um espaço legal, profissional ali para gravar na cidade de São Paulo, pode com certeza contar com eles. Eu também vou deixar o contato deles aqui na legenda desse vídeo, tá bom? Então, Marina, conta um pouco pra gente. Eu gosto de começar sempre perguntando quem era a sua versão pequena e o que a Marina queria fazer quando ela era criança. Então, o que ela imaginava? Ela passou na cabeça dela em algum momento, né? Ser velejadora, ser arquiteta. Quem era a pequena Marina e como que essa história foi se desdobrando ao longo do tempo até você chegar onde você tá aqui hoje? É curioso que, como tá no boneco que tá aparecendo aqui, enfim, o nome do barco que eu velejei sozinha era Menina. Justamente, enfim, era no barco da classe Mini, aí eu troquei o E pelo I pra dar uma brincada com as palavras. Mas eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha criança interior, com essa pequena Marina. Eu falo que ela é a minha bússola interna, assim. Eu pergunto, o que a pequena Marina gostaria que eu fizesse agora? E eu acho que eu de 8 anos, se me visse hoje, ia ficar doida, assim, nossa, quem que é você? Que legal, tudo que você fez. Mas com 8 anos, com certeza, eu não imaginava de forma nenhuma chegar onde eu cheguei e fazer o que eu fiz. E, enfim, ter qualquer título diferente de, sei lá, arquiteto eu até sonhava, eu sempre gostei de desenhar e pensar projetos, assim, do tipo, vou pensar, desenhar, tem vários rabiscos meus desde criança, então a arquitetura ela foi uma escolha mais fácil, assim, mais natural, dado que eu sempre tive essa característica do lidar com gente, e conversar, e ouvir, ficar construindo aqueles bloquinhos, assim. E a vela veio depois, assim, meus pais mudaram para Ilhabela quando eu tinha 9 para 10 anos, e aí meu pai começou a trabalhar de home office lá em 2008, assim, pra testar esse modelo. E ele falou, se eu posso morar em qualquer lugar, eu quero morar na praia. E aí, Ilhabela, capital da vela, eles liam muitos livros da família Schurman, Humberto Pandiani, Amir Klink, enfim, grandes navegadores que a gente
tem aqui no Brasil. E inspirados por isso, eles queriam ter uma família de velejadores. E eles colocaram eu e minha irmã na escola de vela. Lá em Ilhabela tem uma escola de vela pública super boa, a escola de vela Las Grael hoje em dia. Na época era só a escola municipal. E eu comecei a velejar nos Optimistes, né? Que são os barquinhos de base ali, é tipo a bicicleta de rodinha da vela, digamos assim. Mas eu não gostei, principalmente porque eu tava sozinha no barco. O que é curioso, que depois esse mundo dá muitas voltas, eu fui velejar sozinha de novo. Sim. Mas começar a criança sozinha e o barco pequenininho ele vira, eu não gostei de estar ali. E principalmente a vela que eu achava legal, que a minha mãe contava a história antes de dormir, era a vela que atravessa o oceano, que dá volta ao mundo. E não era no Optimist que eu ia fazer isso, não é um barco feito para isso. E aí eu começava a ver esses barcos maiores e eu vi o quê? Homens mais velhos. E eu era uma menina, criança, eu falei, nossa, nunca que eu vou conseguir estar nesse lugar, nunca que eu vou conseguir fazer essas coisas, o que eu achava legal, né? Aí me afastei, fiz faculdade, tanto que meus amigos da faculdade, eles deram um choque na cabeça quando eu comecei a velejar, do tipo, que é isso? Você nunca fez isso? De repente tá fazendo? Da onde vem? Mas com 17 anos, eu fui trabalhar na Semana de Vela de Ilhabela, que é o evento, acho que o maior evento de regatas, assim, competições à vela da América Latina, que era na minha cidade. Eu fui fazer ali a famosa freela das férias, garantir o dinheirinho pra, enfim, começar a vida. E nesse lugar eu conheci pessoas da minha idade que velejavam nos barcos grandes. A maioria homens, mas tinham a minha idade. Eu falei, pera, se a minha idade já não é uma barreira, eu acho que o mar e o barco, ele não vai ficar perguntando se eu sou homem, se eu sou mulher, né? Legal. E aí eu tive uma sorte muito grande, que foi, enfim, meu pai já velejava, ele pôde abrir umas portas pra mim que com certeza facilitaram muito o caminho. Me apresentou para pessoas que me receberam de braços abertos. Uma que eu sempre cito é o João Isaías de Carvalho, também conhecido como Jereba, que é um caiçara de Ilhabela, que veleja desde que ele aprendeu a respirar. E então eu falo que eu nunca fiz aula de vela, mas por velejar com essas pessoas que tinham experiência, eu fui aprendendo assim, que nem criança, sabe? Quando tá vendo uma coisa que gosta muito. E eu falo que eu acho que eu passava mais tempo velejando, ou final de semana, eu deixava de ir em festa pra velejar, deixava de tudo pra estar nesse ambiente que eu gostava. E passei a competir, e é estimulante, né? Você tá aprendendo uma coisa nova, mas nunca imaginei. Eu olhava, assim, as pessoas que faziam travessias, eu falava, nossa, nunca que eu vou chegar lá e tudo mais. Mas veio a pandemia. E na pandemia não tinha como velejar. Minha família nunca teve barco, o nosso barco, para poder sair, se isolar, enfim. Então eu fiquei meio longe desse universo que pra mim era, nossa, meu grande fascínio, até hoje é. E aí eu comecei a estudar para as provas de habilitação náutica, porque tendo as habilitações eu poderia eventualmente voltar a velejar com mais facilidade do que só indicação de amigo, tudo mais, tudo mais. Então fui estudando, são 3 níveis, né, que você tem que ter para poder navegar. É o arraiz amador, que é como se fosse a primeiro nível, que é para águas abrigadas, mestre amador, que é para navegação costeira, e capitão amador, que é bonitinho, que na carteira tá escrito sem limites. Porque não tem limites de navegação. A ideia é que você vai aprendendo a navegar sem referência visual. Então você navega com as estrelas, tem toda uma história. E aí na pandemia eu meio sem ter o que fazer, sem poder navegar, fui estudando. Então em 2 anos eu saí de nada para capitã amadora. E eu falo que eu passei numa prova, eu não virei capitã. Eu acho que até hoje eu tô construindo a capitã que tem esse título. Porque não é um cargo da Marinha, as habilitações amadoras são habilitações como a CNH, como o brevet, para você poder pilotar embarcações. Mas não são homologadas pela Marinha, mas não são cargos na Marinha oficial. Então o capitão amador é o mais longe que uma pessoa, um civil, pode chegar na Marinha, de certa forma. E eu cheguei com 22 anos, que foi um choque para todo mundo, inclusive para mim, assim. Meu pai tirou essa habilitação com 50. Então, realmente foi um negócio, tá, o que eu faço com isso agora, né? E aí, vou lembrar também da Cristina Amaral, que é uma grande, enorme referência para mim, minha guru de tudo, assim. Tanto que quando eu tava velejando sozinha, era ela que eu tinha no telefone satelital para falar, e só ela, nem minha mãe eu conseguia falar quando eu tava no mar. Ela falou, bom, parabéns, você passou na prova, você tem uma carteira, mas você tem que, né, ter, como a gente fala, água na quilha, sal na cara, horas de voo, como é mais conhecido. E aí fui atrás de experiências que me permitissem isso, né? Então, fui parar num barco... Ai, como é que é? É uma farofa das nações, assim. O barco é canadense, o comandante polonês, e tava no Uruguai indo pro Caribe. Então, peguei um voo pro Uruguai sem conhecer o barco, sem conhecer o comandante. E com ele eu subi até Recife. Não pude sair do Brasil por conta da pandemia. Mas foi uma viagem que me ensinou muito, assim. Foram 3.000 milhas. Se você coloca no outro sentido, é quase uma travessia do Atlântico.
No fundo, eu nunca atravessei o Atlântico ou o Pacífico, eu nunca fiz uma travessia oceânica. Mas eu tenho 10 mil milhas navegadas ao longo de navegações costeiras. Atravessei o Canal da Mancha, o Golfo de Biscaia, já fui para Fastnet Rock, que é um marco, assim, das histórias que eu lia quando criança. Eu falava, nossa, será que um dia eu vou chegar lá? E eu cheguei, velejando num Mini, em 2 pessoas. Então, realmente, é muito fantástico como... Quando você chega perto de uma coisa que você achava impossível e faz, e você olha e você fala, gente, eu tô fazendo isso. É uma sensação que eu me apego todos os dias, assim, pra lembrar, tipo, não tô muito segura hoje, eu vou fazer uma apresentação. Eu falo, cara, olha o que eu já consegui fazer ao longo da vida, sabe? Que eu nunca nem imaginei que eu podia. Então, eu tenho essas caixinhas de memórias pra lembrar desses momentos. E, bom, depois de concluir essas navegações todas, de ir para fora do país e velejar em dupla, eu falei, bom, já velejei em tripulações com 12 pessoas, com 2 pessoas, vamos ver como é que é sozinho. Porque tem uma questão muito importante para mim, que é quando você é comandante, quando você é capitão, você tem outras vidas na sua mão, sob sua responsabilidade. E eu tinha 23, 24 anos na época. Eu falei, gente, eu não tenho condição, eu mal consigo cuidar da minha vida, como que eu vou cuidar de outras vidas? E daí que veio a minha vontade de velejar sozinha. Eu não queria, quebrar um recorde, colocar... Eu queria só experimentar, estar no comando, sem colocar ninguém em risco. Tá. E foi daí que eu falei, bom, eu sendo a tripulação e sendo a comandante, eu acho que é a melhor situação, mais segura para testar esse comando. E acabou que foi uma experiência muito boa, assim, eu tinha brigas internas, eu conversava muito com a minha criança interior, eu perguntava o que eu faria agora. E, enfim, são infinitas lições desse momento, assim, da natureza se impondo e de você ter que entender que às vezes não dá pra brigar com o vento, você tem que só mudar a direção e depois você volta. São, assim, dá pra fazer quase que um MBA só sobre essas experiências do que você vive estando no mar. E por que a Refeno, né, que é a Recife Fernando de Noronha, essa regata? Por ser uma travessia mais longa. E as regatas que eu tava velejando em dupla eram mais longas também. E em competições, enfim, o barco ele não vai em linha reta, né? Ele tem que ir contornando o vento quando tá no contravento. Tem várias questões técnicas que fazem com que, pra velejar sozinho, travessias mais longas sejam seguras. Parece meio sem noção falar isso, Tá. mas existem as regatas de monotipo, que são regatas de um dia, que são poucas milhas, então você consegue fazer sozinho em barcos menores que viram e tudo mais. Mas essas regatas de médio percurso, mais ou menos, que são muitas manobras, para fazer sozinho é muito cansativo. Então acaba que uma regata longa você tem uma margem de segurança maior, assim, uma margem de erro maior também. Como a gente estava falando sobre o trânsito, né? A chance de você bater em outra coisa, você tem uma lazeira, como a gente fala, uma margem aí para errar um pouco maior. E eu precisava disso, eu precisava dessa margem para errar. Porque eram muitos riscos que eu nem fazia ideia de todos, que se eu soubesse tudo, eu com certeza não teria nem saído. E foi com certeza uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, assim. Eu acho que se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive esse momento de introspecção total ali, só eu comigo e entendendo que eu sou uma pessoa boa, sabe? Merecedora de carinho e de atenção e de tempo. Que antes de estar nessa situação eu falava, não, eu tenho que me puxar mais, eu tenho que me esforçar mais, E não, às vezes você tem que parar e respirar, que o barco já tá, literalmente, o barco já tá andando, você não precisa fazer mais nada para ele andar mais rápido ou melhor. Então, a Refeno, eu tive alguns percalços no caminho, do tipo, o barco começou a fazer água, tinha um buraco. Meu Deus. Enfim, foram muitos e muitos desafios, mas o que eu tiro disso é essa sensação de que eu consegui concluir algo sozinha, entre muitas aspas, porque estando sozinha no barco, eu percebi a quantidade de pessoas que eu tive que conversar, aprender, que tiveram que apoiar, tanto patrocinadores como pessoas que me ensinaram, que deram dicas, pescadores no rádio, todo mundo que me fez chegar ali, eu não cheguei sozinha. Então, quando eu cruzo a linha de chegada, tem até um áudio que eu passo no rádio, assim, a gente conseguiu, obrigada. Porque eu já tava um pouco lelé, assim, de dia sem falar com ninguém, mas a sensação era essa, a gente conseguiu. Se eu fosse só eu sozinha, eu não teria feito nada do que eu fiz. Então, o velejar sozinha me ensinou toda essa questão e fez com que eu quisesse compartilhar esses aprendizados, porque continuar velejando sozinha, indo cada vez mais longe, já não tava fazendo muito mais sentido. Sabe? Então, daí que surge o Ela Novela. Depois dessa navegação, eu fui convidada para fazer uma palestra na Ilha Grande, para um grupo de mulheres que eram mães das crianças que velejavam lá. E elas queriam aprender a velejar. Elas falaram, a gente mora em Ilha Grande, a gente vê veleiro, nossos filhos velejam e a gente não veleja. E aí a gente montou um curso, né, que seria o que você precisa aprender para começar a velejar com confiança e segurança. Então, todos aqueles anos que eu passei, foram quase
10 anos de vela aí até eu me sentir segura pra velejar sozinha e tudo mais. Não que eu queira incentivar as pessoas a velejar sozinha, eu acho que tem que ter um preparo, mas pra você não se sentir burro dentro do barco, sabe? Porque é tanta informação e tanta gente falando o que você fazer que você entra e você fala, meu Deus, eu não sei nem ler direito, é uma outra língua que eles falam aqui. Então, realmente, o Ela na Vela surge com esse intuito de passar essa confiança de, você sabe, você pode errar, o barco permite que você erre sem quebrar ou sem machucar. Pode machucar, pode quebrar, é óbvio que pode, mas existe uma margem desse erro que é muito bonito isso, né? Você perceber que existe uma margem de erro. A gente vive numa panela de pressão o tempo todo e quando você percebe que dá pra errar um pouquinho e corrigir, você começa a mudar a forma como você toma decisão e tudo mais. Então, hoje o Ela na Vela tem 2 anos, a gente já formou 50 pessoas que velejam, entre homens e mulheres. Não é um projeto que exclui ninguém que queira velejar. Então, é formado por mulheres, as instrutoras são mulheres. A ideia é fortalecer lideranças femininas no esporte. Mas quem quiser aprender, velejar, experienciar, é bem-vindo, convidado, quase que intimado. Porque quanto mais gente... Eu acredito, assim, que quanto mais gente... Tem aquela questão o conto dele é Desconhecida, não lembro se é do Drummond ou do Saramago. Eu acho que é do Saramago. Onde ele fala que você tem que sair da ilha pra ver a ilha. É isso, quando você tá na terra olhando pro mar, você vê uma linha reta. Agora, quando você tá no mar olhando pra terra, você tem uma outra visão. E isso muda tudo, sabe? Eu acho que tá no barco, tá no mar, tem uma força que literalmente move muita coisa. Então, eu espero que cada vez mais gente venha pra esse lado. Que lindo, que lindo. Inclusive, eu fui intimada já para ir. Sim, por favor. É verdade, muito bom. Eu tenho várias dúvidas, mas eu tô anotando aqui pra gente depois voltar. E aí, só pra entender, hoje você continua velejando, você tá fazendo projetos de arquitetura, tem o Ela na Vela, como é que tá a sua vida atualmente, assim? Inclusive, faça seu merchan, que você quiser, fica à vontade aqui, tá? Enfim, de tudo um pouco, sabe? Eu acho que... Eu continuo amando arquitetura, foi minha primeira escolha de criança e não me vejo não sendo arquiteta. Acho que tudo que eu fiz foram projetos, tanto que chama Projeto Ela na Vela, era o projeto Menina. O Menina, ele surgiu de várias formas, tanto o ser um barco da classe Mini 6.5 com uma menina a bordo, quanto falar, é um Mini na Refeno, então menina, Refeno, enfim. Sempre são projetos, sempre tem quase... A planilha que eu uso pra obra é mais ou menos a mesma planilha que eu uso pra organizar uma travessia. E eu não vou falar que eu parei de velejar, porque eu acho que eu nunca vou parar de velejar. Eu ainda tenho vontade de atravessar o Atlântico, de contornar o Cabo Horn, fazer outras regatas, dar a volta ao mundo, quem sabe. Mas não tenho mais participado tão assiduamente de competições como antigamente. Porque eu tô com outros objetivos. Na arquitetura eu tô com um coletivo de amigos agora, que cada um soma com o que sabe, e a gente faz os projetos de uma forma colaborativa. Que, enfim, é tranquilizador pra todo mundo saber que você não precisa saber tudo o tempo todo, né? Que você pode contar com as outras pessoas e realmente fazer só o que você... Não só o que você gosta, mas ser valorizado pelo que você é bom e fazer isso como principal atividade num coletivo. Isso que eu tenho feito como arquiteta e tá sendo super positivo, super maravilhoso ter os amigos não só como amigos, mas como parceiro de trabalho também. Apesar de todas as contraindicações de fazer isso, tem dado bem certo. E o Ela na Vela, ele tá, enfim, é uma coisa meio amorfa, sabe? A gente tá construindo ele é absolutamente personalizável e em transformação. Porque é isso, eu falo que o que eu quero que ele vire é uma plataforma que dê as bases do que eu não tinha quando eu quis fazer o que eu fiz. Porque eu fui buscar patrocínio, eu não sabia nada, no Lei de Incentivo ao Esporte, o que é isso? O que eu preciso fazer para preparar um barco? Que cursos de segurança eu tenho que ter? São muitas e muitas informações. Para fazer a primeira regata offshore, que a gente chama, né, que são as regatas mais longas, foi mais de 1 ano de preparação. Entre preparação física, psicológica, treinamento de sono, tudo que você pode imaginar para poder estar ali. Então, hoje em dia eu vejo Ela na Vela como essa plataforma do tipo, você quer fazer alguma coisa na vela? Fala com a gente pensa como te ajudar a realizar esse sonho. Seja aprender a velejar, seja velejar sozinho, seja comprar um barco. Enfim, tem tantas possibilidades que eu só queria que ele fosse esse espaço de acolhimento e de impulsionamento para quem quiser. Tem uma frase que eu uso muito, que uma das alunas da primeira turma falou, que a gente não precisa de sorte ou coragem, a gente precisa de oportunidade e espaço. E é isso, o Ela na Vela, ele é um espaço para dar oportunidade, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas fazendo o que quiserem, sabe? Tive alunas que falaram, eu posso nunca mais subir num barco, o que eu aprendi aqui, eu consigo seguir a vida, sabe? Que legal.
Então, eu fico até arrepiada porque me orgulho muito de estar construindo isso e de ver os resultados disso, sabe? E poder contar é muito maravilhoso. Então, obrigada novamente pelo espaço. Vamos até aproveitar para dar uma esmiuçada, assim, no Ela na Vela. Então, eu tenho algumas perguntas que eu vi minhas, assim, para te fazer, que era... Primeiro era o que era, né? E como isso começou, acho que você já falou bem. Mas você tá sozinha nesse projeto? Como é que é a gestão dele? Tem outras pessoas envolvidas, né? Como é que é a estrutura dele hoje, assim? Hoje eu tenho uma sócia, que é a Renata. É legal que nós somos velejadora e outra coisa. Eu sou velejadora e arquiteta, ela é velejadora e fisioterapeuta e mãe. Tem um plus a mais aí. Então, a Renata é meu braço direito no projeto. Hoje em dia a gente tem também o pessoal da Tio Sport, que está auxiliando a gente na parte de lei de incentivo ao esporte, para enquadrar o projeto, para conseguir patrocínio não só para a gente, mas para outros atletas que vieram atrás da gente para conseguir bancar a campanha olímpica e tudo mais. E pessoas que fazem ajudas pontuais, assim. Então, uma instrutora que vai fazer uma turma, uma fotógrafa que vai colaborar numa atividade. Eu falo que a equipe é muito aberta, porque se você tem algo que pode contribuir e faz sentido, você é bem-vindo. A gente não tem um processo seletivo, uma restrição. No núcleo sou eu e a Renata. Eu, como fundadora, a Renata entrou como sócia agora, mas não tem uma equipe muito grande, porque como é tudo muito personalizado e muito sazonal também, é difícil manter uma equipe muito formal. Então, a gente vai por projeto, né? O projeto tal, a gente... o que precisa? Então, vamos procurar um pessoal de mídia, uma pessoa de manutenção. Então, a gente já trabalha por etapas, assim, para chegar no geral do que é isso. Tá, e aí como é que funciona? Vamos supor, eu tenho interesse em começar ou saber como funciona. A pessoa pode mandar uma mensagem para vocês no Instagram da Ela na Vela. Isso. E aí ela se inscreve, ela tem um custo isso? Ela precisa já ter uma vela ou não precisa? Tá. Como é, vamos assim, eu tenho interesse em começar. Onde isso começa? Ok, a gente ainda tá estruturando o site e tudo, porque foi tudo muito orgânico acontecendo. Muita coisa não tá documentada. Peço perdão pra todo mundo que acompanha o Instagram. Eu não sou uma criadora de conteúdo, não sei fazer isso. Não, mas já tá legal lá. Obrigada. Eu uso o Instagram, desculpa até te cortar, mas eu uso o Instagram do ElevaCast pra seguir todas as pessoas que estão envolvidas com o ElevaCast. Então eu fico acompanhando ali e tá super legal, enfim. Inclusive, pessoal, o último post que a gente fez, né, divulgando o episódio, tá marcado lá. Então, se quiserem através de lá cair e chegar no Ela na Vela, podem ir pro lá que vocês vão encontrar. Bom, como você faria pra começar? A gente tem um que eu chamo de calendário principal, que a gente faz 2 ciclos por ano. Então, um no primeiro semestre, que é nível 1, 2 e 3, e o outro no segundo semestre. O nível 1 é o beabá, a gente vai olhar para dentro do barco, vai entender nomenclatura, direções do vento, como que você faz para andar com o barco no contravento e no popa. Esse é o objetivo do nível 1. A pessoa não precisa ter nada. Assim, eu recomendo saber nadar, mas se não souber nadar, tá tudo bem também. A gente tem colete para todo mundo, tudo certinho. E ela precisa ir até Ilhabela. Acontece lá. Então, é uma outra etapa. Tem esse calendário central, nível 1, 2, 3, mas, por exemplo, a gente tá agora cotando algumas turmas em Vitória, do pessoal que, eu tenho um grupo de amigas que quer velejar. Ao invés delas irem até Ilhabela, a gente vai até elas. Entendi. Entendeu? E sobre precisar ter barco ou não. Eu não tenho barco. Eu aluguei um barco para fazer refeno, eu alugo barco para fazer as turmas, porque tem muito barco ocioso. Eu trabalhei com construção naval também um tempo, fui arquiteta de embarcações pela maior parte da minha, da faculdade, estagiei bastante com isso, trabalhei também depois de formada. Tem muito barco bom no Brasil que fica parado porque os donos vão usar uma vez por mês, uma vez por ano, nem isso. Então, como que eu comecei a fazer as turmas? Tipo assim, oi, amigo que tem um barco parado, quanto custaria um dia do seu barco, não sei o quê. E tentando utilizar material ocioso, sabe? Então, fazendo parcerias com os donos do barco para que eles... o barco ele é feito para velejar, para navegar. Então, você usar o barco da pessoa é uma forma de cuidar dele também. Antes da aula, eu vou fazer uma revisão, eu vou garantir que tá tudo certinho. Então, para a pessoa, isso é um ganho. Então, você que vem fazer aula com a gente, não se preocupa. É só você vir com muita vontade de aprender e vambora, sabe? Não tem nem coragem, não precisa de tanto, porque eu tive alunas que entravam... Não, eu tô com muito medo. Eu não vou nem pegar no cabo, porque eu não vou conseguir. Porque eu falei, não, calma, tá bom, vamos indo. E quando chegava no final, ela já tava com um cabo aqui, o leme ali, fazendo tudo certinho. Enfim, só pra concluir o ciclo, o nível 1 é pra dentro do barco aprender o básico. O nível 2, a gente navega até a Ilha de Alcatrazes ou até a Ilha Grande, saindo de Paraty, depende de onde forma a turma, mas é uma navegação um pouco maior. Então já tem uma parte de preparação de travessia e tudo mais. E aí no nível 3, a gente vê conforme a turma.
Você quer aprender a competir em regatas? Então a gente vai fazer uma turma específica de regra de regata, velas de regata, posições, enfim. Ah, não, o seu objetivo é navegar mais longe. Então a gente vai fazer uma travessia mais longa a ser planejada com a equipe. Então, 2 vezes por ano a gente faz esse ciclo, 1, 2, 3. E a ideia é que depois do nível 3 você já tenha segurança e confiança para sair aproveitando as oportunidades que aparecem, de tripular barcos, fazer travessias, enfim. A gente não emite nenhum certificado de habilitação, mas a gente dá uma contagem de horas e a parte a vela tem muito disso, sabe? Da recomendação, da confiança, tudo mais. Então, várias pessoas que passaram pelo projeto falam assim, eu vou conseguir continuar velejando? É difícil, ainda é um universo muito fechado, mas eu consegui algumas delas que falaram que queriam, falei com comandantes de embarcações, eles, a gente precisa de uma vaga para regata tal, para levar o barco de tal para tal lugar, e a gente conseguiu fazer essas pontes para que as pessoas conseguissem continuar velejando, mesmo sem ter barco, mesmo sem ser de nenhum clube. Então, é um mundo que está crescendo, e que quanto mais gente vier, mais as portas vão se abrindo. Legal. Muito bom. Então, assim, se tiver dúvida se é pra mim, basta ter interesse que dá pra adaptar. Tem curiosidade, tem vontade? Bora, a gente dá um jeito. Ótimo, muito bom. Gostei. Um dia que eu estiver passando por lá, eu vou te avisar. Ou nem que não estiver passando o programa pra ir, entendeu? Tá tudo certo. Muito bom. Então, assim, o Ela na Vela é um projeto que você vai levando em paralelo, mas quanto isso te demanda, assim, em relação a uma visão profissional, né? Depende gigante, porque, por exemplo, quando a gente tá pré-turma, quando tá pra sair uma turma, me demanda, eu praticamente falo assim, amigos, levem o escritório que eu vou tocar Ela na Vela. Porque tem que preparar o barco, fazer as compras, fazer as revisões, responder as demandas das alunas, dos alunos. Então, é muito sazonal. Não é uma coisa assim, 2 horas por dia eu dedico ao Ela na Vela. Depende do período. Quando a gente estava em aprovação do projeto de lei de incentivo, nossa, trabalhei como se fosse só isso que eu fizesse da vida. Entendi. Então, é uma coisa boa que tem como... É variável, então dá para organizar o geral. E o velejar hoje na sua vida, você leva como um aspecto profissional ou é mais um hobby? Você está se preparando para alguma competição? E eu falo com um sorriso desse tamanho que é um hobby. Porque quando foi profissão, quando eu tinha patrocinadores, quando eu estava ganhando para isso, o nível de pressão, de estresse, de cobrança é muito alto. E foi o que foi fazendo eu perder a graça do que eu gostava. Entendi. Então, por mais que eu admire muito e tenha grandes amigos que são velejadores profissionais, por ter chegado perto ali de viver de vela, eu admiro muito o que eles fazem. Porque realmente, uma coisa é eu estar velejando, velejando, deu um problema no meu barco, eu volto. Outra coisa, eu tô velejando, deu um problema, eu tenho 15 patrocinadores que querem que eu chegue na linha final. A minha decisão é muito mais influenciada. Então, pra mim, como a vela sempre foi um lugar de liberdade, de autoconfiança, de ver onde eu conseguia ir, é muito melhor que seja o meu hobby, que eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, com os meus recursos, sem depender de outras fontes. Então, hoje, é isso. É seu hobby, entendi. Mas você faz com frequência, assim, tipo... Sempre. Você mora na praia, né? Sempre que eu posso. É menos do que as pessoas imaginam, é mais do que dá, sabe? Aquela conta, assim. Mas sempre que eu posso, eu tô na água e é muito bom. E na arquitetura, o que você faz hoje é arquitetura voltada pra quê? É mais próximo, assim, de aspectos? Olha, o escritório chama Coletivo 2345, que são as coordenadas de Ilhabela, latitude e longitude. Então, a gente tá sempre envolvido com o mar, com casas perto da praia, com arquitetura focada no território da ilha. Então, pensar a materialidade, pensar a mão de obra, sustentabilidade, como que a gente faz para a obra ter o mínimo de impacto, toda a parte de legislação ambiental de Ilhabela, que é muito restritiva e tem que ser... Tem um viés mais voltado para áreas, regiões de praia, oceânicas. Trabalho também com arquitetura naval, mas cada vez menos, desde que eu abri o escritório eu tenho reduzido isso. Mas são áreas diferentes. Eu acho que eu preciso ter o equilíbrio, sabe? A balança, uma coisa de cada jeito. Então, nesse sentido, assim, que vai... Muito bom, adorei. E além disso tudo aqui que a gente tá conversando, tem mais algum hobby, algo que a gente não comentou aqui? E tem vários, eu não paro de fazer coisa. Eu tenho, um dos amigos que eu tenho no escritório, ele fala, meu maior medo é a sua agenda. Porque eu realmente não paro quieta. Atualmente estou treinando para um aquátlon, eu inventei uma prova de natação e corrida. Porque de bicicleta eu caio, eu tô com um ralado gigante aqui, porque eu caí de bicicleta recentemente. Desculpa, eu não queria estar rindo disso que você Não, pode rir, é pra ser engraçado. Quando a gente volta pra criança interior, eu ria, falava assim, gente, tô com 26 anos caindo de bicicleta, igual com 8 anos. Então,
Eu acho que a gente tem que ter uma meta organizacional, sabe? Uma coisa que a gente coloca e organiza o resto da vida. Aham. Então, por mais que eu faça vários projetos, várias coisas, pra mim o aquátlon agora é assim, não, eu sei que eu tenho que treinar corrida e natação todos os dias, pelo menos 1 hora, Aham. e eu me organizo o resto da rotina. Que Sem legal. ter uma meta muito louca. Na época da Refeno, minha vida tava organizadíssima, porque eu Aham. sabia tudo que eu tinha que fazer, horário, prazo. Quando eu não tenho algum objetivo, assim, ousado, talvez, falo, depois eu faço, eu consigo encaixar aqui, não sei o quê. Então, acho que é até uma boa recomendação, assim, que eu tenho usado e funciona. Ache uma meta que vai organizar a sua vida em volta dela, sabe? Sim.